Já começou a gravar? Já começou a gravar. Então, todo mundo se comporta. Hum, hum, hum. で、Podia começar, né, Cristina? Cristina, Podemos. né? Tá bom, eu vou começar, eu vou fazer uma apresentação bem rápida e depois eu passo a palavra para o Paulo e depois para o Sérgio, tá? Boa noite, né? Estamos muito contentes de receber essa noite nosso colega Sérgio Laia, membro da EBP e da AMP, analista membro da escola, nosso colega de Minas Gerais. Tal como anunciado na divulgação, né, ele nos falará sobre a queda do céu, o que nos resta e a psicanálise de orientação lacaniana. Antes, eu vou dar uma palavra rápida sobre estes nossos encontros no Seminário de Política da Psicanálise nesse ano e meio que eu e o Paulo temos conduzido, né? Que tem sido para nós uma forma de abordar a prática da sobrevivência da psicanálise no mundo contemporâneo. Não à toa, verificamos que nesse ano e meio fomos levados a tratar dos diversos negacionismos que se produzem em nossa civilização, sob a mestria do objeto. Eu fui vendo assim a posteriori como é que esse tema, né, do negacionismo insistiu, né? Com os racismos e segregacionismos gerados, com que se irmana o negacionismo climático, o que vemos agora explodir nessa catástrofe real das inundações, através dessa aliança feroz entre capitalismo e morte. Assim, nos parece mais que oportuno ouvir e refletir sobre o que outras formas de viver, cujo extermínio fracassou, como diz Schopenhauer, né? Quer dizer, não se conseguiu exterminar os indígenas, né? Pode ensinar aos analistas lacanianos. Eu vou passar, então, a palavra ao Paulo Vidal e depois ao Sérgio Laia, tá bom? Paulo Vidal. Boa noite a todos. A colega a Cristina, né, enfatizou, né, sobre a sobrevivência da psicanálise e agora hoje será sobre a nossa sobrevivência e
a sobrevivência nossa e do planeta, né? E, levando em conta isso, eu vou ler para vocês um pequeno trecho do livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua. A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos Chapirique descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Obrigado. Passa a palavra, então, para o nosso colega Sérgio Laia, né, com muita alegria e vontade de ouvir e conversar, discutir com vocês, assim, né? Obrigado. Bom, boa noite. Primeiro, né, eu quero também agradecer, né, o convite da Cristina e do Paulo e também a todos os colegas da Seção Rio, por poder retomar, né, um trabalho que eu fiz, né, inicialmente provocado, né, por um pedido que foi feito a um dos comitês de ação, né, da MP, como vocês puderam, talvez, né, a maior parte de vocês, se não todos, assim, constatar, né, na conversação que houve em Paris esse ano. E para, né, então, há um informe, né, um relatório que foi apresentado, né? Para esse relatório, né, foram feitas, né, contribuições de várias pessoas ligadas, né, ao comitê do qual eu era o relator, né? Aqui eu optei por apresentar alguma coisa que quem assistiu, né, escutou o relatório, vai ver que tem alguns pontos que evocam, mas eu procurei me concentrar mais na discussão que eu trouxe para a fabricação desse relatório, que nem todos os argumentos, por diversas questões, assim, puderam ser aproveitados, assim, que me parece que né? Então, eu agradeço também a oportunidade por retomar um tipo de argumentação que era minha, pessoal, e que eu não tive completamente chance em função de tempo, em função, né, da contribuição de outros colegas e de uma série de outras questões, assim, eu não pude contemplar nessa versão final. Né? Bom, então, eu também vou começar, né, lembrando algo que a Cristina, né, acabou de mencionar, né, que é essa junção, né, entre capitalismo e ciência, né, que, segundo Miller, né, no texto dele sobre o real, né, no século XXI, vai dizer que eles, né, capitalistas e ciências combinaram, né, para fazer desaparecer a natureza. E desde então, né, o real
fica como um resto desse desaparecimento da natureza e vai se mostrar, segundo a expressão do Miller, desordenado, né? Sem dúvida, né, esse real, tomado por essa grande desordem, foi antecipado, né, pelo ultimíssimo ensino de Lacan, que o apresenta, né, como nós vamos encontrar lá no Seminário 23, como, né, um pedaço de real, né? Um real sem lei e que não tem ordem, né? Então, o registro do real intocável, irrepresentável, né, inultrapassável, tem mudado, né, nas nossas experiências as mais cotidianas. Nós vivemos cada vez mais em um mundo em que, graças à ciência, né, nós esperamos ainda que tudo deve funcionar e sem nenhuma falha. É assim também o mundo onde o capitalismo se tornou tão dominante, né, que um antigo presidente do Banco Mundial, Milanovic, acabou, né, por nomear um dos seus livros, né, o último, se não me engano, como Capitalism Alone, né, quer dizer, ou seja, o que foi traduzido como o capitalismo sem rivais, né? Sobre esse mesmo mundo, né, os efeitos da combinação capitalismo e ciência proliferam, né, desde 1912 nos debates sobre o estado atual da natureza e o futuro de nosso planeta, um significante novo, né, o antropoceno, que, embora houvesse toda uma discussão, né, sobre a viabilidade, né, dessa nova era, né, dessa nova concepção, a gente sabe, cerca aí de uns 2 meses atrás, que foi decretado que nós ainda não estamos no antropoceno, né, embora seja, né, reconhecido aí os efeitos, né, que é isso que o antropoceno quer dizer a força mais importante, né, para formar e deformar o planeta, né, é a própria humanidade, né? Não no sentido, né, de que a humanidade, a ação humana, né, vai dominar a natureza, né, e estragá-la, né, mas no sentido clássico, né, não nesse sentido clássico, mas no sentido de que os seres humanos, né, dentro dessa perspectiva antropocênica, né, passam a ter o caráter de uma força geológica, né? E a potência da transformação humana vai se tornar comparável, né, como diz Bruno Latour, né, àquela das placas tectônicas, né? Quer dizer, então, a ação humana se torna, né, uma ação de força, né, geológica, né, dentro dessa perspectiva do antropoceno, né? Então, a gente poderia, né, se perguntar, né, se, por exemplo, com Latour, né, que é uma das grandes referências, né, a propósito desse significante novo, né, o que seria, né, isso que ele declara, né, como um período pós-natural, né? E eu, então, gostaria de averiguar se a gente pode articular esse pós-natural com o que o Lacan chamou, né, no Seminário 23, de fora da natureza, né? Eu vou voltar a esse ponto mais no final. Entrando mais especificamente, né, na discussão sobre o livro do Schopenhauer, né, eu falaria, né, uma primeira parte aí hoje, né, sobre o que eu chamei de um indígena ocidentado, né? Esse termo ocidentado, né, Lacan usa, né, a propósito dos japoneses, né, que é uma mistura, né, de acidente com ocidente, né? Então, não sem uma certa audácia, né, eu afirmaria que essa desordem no real e seu efeito nocivo
sobre a natureza, né? Acabou por abalar, né? Ainda é uma concepção muito pessoal que eu tenho a esse respeito, uma das pedras angulares da antropologia, né? Essa pedra angular foi uma referência para Lacan e ela delimita que o mito, né, em seu alcance coletivo, tem a ver com os indígenas e em seu alcance individual tem a ver conosco, né, os tais civilizados, né, afetados, né, pelo que Freud pode chamar, né, da doença nervosa moderna, né, ou mesmo mais tarde no mal-estar da cultura. Segundo Lévi-Strauss, né, tanto em psicanálise como nos povos indígenas, mesmo que a gente vise com frequência, aí estou citando Lévi-Strauss, a provocar uma experiência e a reconstituir um mito que o doente deve viver ou reviver, há uma diferença importante a ser apreendida. No tratamento psicanalítico, segundo Lévi-Strauss, é um mito individual que o doente constrói com a ajuda de elementos tirados de seu passado. Enquanto que na cura xamânica, né, dos indígenas, é um mito social que o doente recebe do exterior e que não corresponde a um estado pessoal antigo. Mais recentemente, uma antropóloga brasileira, Limújula, né, que é da USP, né, se serviu dessa pedra angular, né, para sublinhar que nos nossos sonhos nós jamais conseguimos sair de nós mesmos, enquanto que, segundo ela, né, são os outros, né, que motivam os sonhos dos Yanomamis. E, para isso, né, ela chamou o seu livro sobre o sonho desses indígenas, né, O Desejo dos Outros, né, uma expressão que remete, né, à expressão lacaniana, embora ela não faça referência, né, a essa expressão, né, o desejo do outro em Lacan, mas no prefácio do livro dela, né, quem escreve o prefácio menciona isso, né? Entretanto, né, e aí é que começa a minha leitura sobre a queda do céu, esse livro, né, formidável, né, que foi produzido, né, pelo xamã Yanomami David Copenau, né, e pelo antropólogo francês Bruce Aubert, né, nos permite constatar que a desordem no real levou esse indígena Yanomami brasileiro a se referir a uma mitologia coletiva característica de seu povo para criar um mito que, malgrado, né, o alcance coletivo de suas fontes e mesmo de seu destino, é individual. Então, nesse sentido aqui, muda um pouco para mim, pelo menos dentro da minha leitura, né, o que a gente teria essa divisão mais clássica, né, da antropologia. Nós podemos afirmar isso porque, lendo esse livro, composto a partir, né, das falas sobre a sua vida e de seu povo, que Schopenhauer, né, pôde endereçar a Aubert, né, entre dois períodos distintos, né, de 1989 a 1992 e de 1993 a 2001. Né? Então, para quem não conhece ainda o livro, de início, né, o Bruce Aubert grava uma série de entrevistas, né, de falas do Schopenhauer, por iniciativa do próprio Schopenhauer, é ele que busca o Aubert, que já tinha contato com eles já há muitos anos para fazer isso, e o Aubert, então, depois dá um tratamento, né, escrito, né, a esse livro, que é o que a gente tem publicado. Né? Então, não é exatamente só uma transcrição, né,
daquilo que foi gravado, existe também toda uma organização que o Ober faz, né, sob também a cooperação do próprio Copenau, né? Então, ao ler esse livro, a gente constata, né, que esse xamã conseguiu se defender de um trauma, né, que permanece impactante para ele e para o seu povo até hoje, mas que trouxe, né, sobre o seu corpo, né, uma marca muito particular e que ganhou, com esse livro, a meu ver, uma dimensão inédita, né? Então, um acontecimento, né, que ele, né, que mata, né, e que mesmo ameaça terrível e constantemente a vida indígena em nome da chamada cultura, né, tem um impacto traumatizante e fez de Copenau, mas também de cada indígena, né, em nosso mundo, um ocidentado, né, segundo o termo do Lacan. É, então, a partir disso, né, nós podemos dizer, também retomando aí uma outra referência, né, que a Cristina trouxe na apresentação inicial dela, né, com todo esse debate sobre o aquecimento climático, as chuvas, né, mais recentemente que abalaram completamente, né, o sul do Brasil, né, nós podemos dizer que nós somos todos ocidentados, né, assim como o Bruce Aubert pôde escrever, né, já logo no início né, num primeiro momento lá da pandemia, né, antes mesmo de a gente saber todos os terríveis efeitos que tiveram sobre o povo Yanomami, né, ele escreveu também uma reportagem, né, para a Folha de São Paulo, que ele chamava, né, Agora Somos Todos Yanomamis, né? Então, segundo a mitologia Yanomami, de início, a floresta, né, era tão frágil e tão, vamos dizer, fraca, né, que o céu acabou por cair por cima dela, né? Esse início num tempo mítico, né? Todos os seus habitantes foram então jogados, né, para debaixo da terra. Foi um desastre horrível e até hoje, segundo ele, as crianças e as mulheres gemem e choram de medo, né, quando eles escutam o céu, né, que lhes deixa escapar os seus ruídos ameaçadores, né? Entretanto, né, uma nova floresta mais sólida foi criada, né, depois dessa queda. Essa floresta que os Yanomami chamam de Utucara, né? E esse nome, né, tem o mesmo nome do céu que antes havia caído sobre essa floresta primeira, né? Então, esse céu que cai vira essa floresta, né, que eles chamam de Utucara, né, que é também o nome da fundação que é presidida aí pelo Copenau. Nós vivemos, então, nessa floresta céu, né, que já foi destruída, né, uma vez, e malgrado, né, a firmeza dessa nova floresta, nós devemos estar atentos para que, de novo, o céu não caia sobre as nossas cabeças. Todavia, né, o que o Copenau chama, né, de a fumaça do metal de nossas máquinas, né, os comedores de terra, que são as empresas, né, agrícolas e agropecuárias, né, e pecuárias, os caçadores, né, ilegais, os garimpeiros ilegais, né, e mesmo as empresas mineradoras, né, e nosso inultrapassável, né, segundo ele, amor pela mercadoria, né, são cada vez mais nocivos a essa natureza
Utucara, né? Então, isso, vamos dizer, as próprias expressões que o Schopenhauer forja, né, que ele inventa, né, quando ele fala a fumaça do metal, né, ou quando ele chama as empresas agropecuárias e mineradoras, né, de comedores de terra, né, ou quando ele nomeia, né, a nossa paixão, né, como o amor, né, pela mercadoria, né, eu acho que aí a gente vê como que ele se apropria, né, de coisas que são nossas, né, dos brancos, né, como ele diz, né, e ele amalgama isso, né, com alguma coisa que diz respeito à coletividade dele, né? Por isso que eu disse que esse é um dos motivos pelos quais eu disse que essa divisão clássica, né, entre o mito individual para nós e o mito coletivo para eles, né, dentro da minha concepção, que eu ainda não passei pelo crivo aí dos antropólogos, assim, me parece que foi abalada, né? Então, é, é, uma nova, né, e fatal queda do céu é iminente, né, e a gente não sabe o que vai poder acontecer a partir daí, né, como também lembrou aí o Paulo nessa leitura que ele fez, né, dessa passagem da queda do céu, né? Então, por isso, né, que essa ideia, né, de que há uma universalização, né, do ocidentado, né, é uma das teses, né, que a gente pode ler, a meu ver, na queda do céu, né? E esse livro também nos convida que a gente possa tomar outros caminhos, né, para que o céu não caia, né, ainda, né, mais uma vez e de uma maneira muito mais destruidora, né, ainda, né? A Queda do Céu, né, esse livro, não é uma etnobiografia clássica, né, nem um relato de vida solicitado e reconstruído por um escritor fantasma, né, ou uma autobiografia etnográfica traduzida e transcrita por um antropólogo que faz, às vezes, de um simples secretário, né? Esse livro, né, ele é efeito da decisão de Schopenhauer de pedir para Aubert, né, ajudá-lo a difundir as suas falas, lhes dando uma expressão escrita para que elas possam chegar mais além da floresta e dos seus. Ele permite que todo mundo conheça a sua vida, a história de seu povo e das relações que os Yanomamis mantêm com a natureza. Esse cuidado, né, essa preocupação com a escrita e com a divulgação não é apenas um jogo, né, uma questão de ordem política, né? Há uma dimensão muito particular de sua causa e mesmo de seus efeitos sobre a vida e o trabalho desse indígena Yanomami, né? E isso vai me permitir, como psicanalista, a ler, né, nesse próprio livro, né, o que Lacan nos ensinou a nomear como Santome, né, com TH. Desde sua primeira infância, né, para então explicitar essa minha tese, no fim dos anos 50, né, do século passado, Schopenhauer viu seu povo e vários membros de sua família serem devorados, é a expressão que ele utiliza, por uma epidemia trazida pelos estrangeiros, né, pelos brancos. E nessa época, né, então, muito pequeno, muito criança, ele nem né, os Yanomamis estavam tão fora aí do circuito da civilização que ele nem sonhava que os brancos pudessem existir, né? Então, uma criança muito pequena e muito susceptível às doenças, ele começa a fazer, então, segundo ele,
sonhos de angústia, angústia sou eu que falo, né? Ele fala que sonhos com seres horríveis, né? Mas a descrição que ele dá nos permite tomá-los como sonhos de angústia. Ele chorava muito, falava no sonho e chamava a sua mãe, sem saber o que lhe acontecia. O seu padrasto, né, então um grande xamã, considera que esses seres, né, eram os seus ancestrais animais e que esse jovem, que essa criança nova poderia se tornar mais tarde um importante xamã, o que acabou acontecendo. Em 1967, no início da sua juventude, uma nova epidemia, trazida por missionários protestantes norte-americanos, vai dizimar de novo o povo Yanomami. Muito doente ele próprio, Copenhague consegue se recuperar. Em seguida, né, dessa recuperação, ele rompe, né, com os missionários protestantes e ele não segue, né, completamente as recomendações de seu tio, que lhe dizia que ele pudesse ir, né, procurar os brancos, viver com os brancos. Ele permanece como um Yanomami, né, e não renega suas origens nem o seu nome. Desse percurso, ele dirá, né, a propósito do seu nome, né, trata-se de um verdadeiro nome Yanomami. Entretanto, não é um nome de criança, nem um sobrenome que os outros lhe atribuíram, né? É um nome que eu adquiri por mim mesmo, né, sozinho. Fim de citação. É uma resposta, a meu ver, esse nome, aos traumas de sua infância, numerosos, né, para os Yanomamis. Com efeito, né, o jovem Copenhague se descobre tal como ele quando ele foi enviado, né, pelos brancos. Ele trabalhava, se não me engano, num posto da FUNAI, né, e ele como indígena, enviado a descobrir, né, na floresta 4 corpos de Yanomamis que foram assassinados por garimpeiros, né? Então, ele vai buscar esses corpos, né? E é aí que ele tem, né, jovem, ele tem o encontro, né, com o seu nome Copenhague, né? Então, ele diz assim: ninguém estava ali para me ajudar, né? Eu tinha medo, mas a minha raiva, né, minha cólera foi muito mais forte, né? É a partir desse momento que eu ganhei, né, que eu tomei esse novo nome para mim. Apenas os espíritos Chapiri estavam comigo nesse momento. São eles que me quiseram nomear dessa forma. Eles me deram esse nome devido à raiva com a qual eu estava para poder enfrentar os brancos. Eu vi, então, descer sobre mim os espíritos das vespas Copena, né? Então, os espíritos ancestrais das Copena, né, que remete a ele a essa raiva, e da Copena ele retira, né, o Copenhague. Nessa ocasião, então, ele faz ressoar, né, em seu próprio nome, como uma espécie de zumbido, né, raivoso vindo das Copena, né, essas vespas ancestrais, Copenhague, né, que vai unir, né, vai atar, né, ou vai enodar numa espécie de sintoma os brancos, né, porque ele estava com raiva dos brancos, esses brancos que ele sequer, né, quando criança, podia saber que existiam, a morte, né, que ele conheceu desde muito cedo, inclusive a morte do próprio pai, né, por uma das epidemias, né, e esses seres, né,
espantosos, até terríveis, né, que assolavam, né, que assombravam os sonhos de angústia de sua infância, né? E ele passa a se tornar um xamã, né? A partir daí, ele passa a difundir as suas ideias e suas proposições sobre o que nós, os brancos, chamamos de natureza, né? É muito impressionante isso também, porque na época que Copenau se torna um xamã, isso é bem mais tarde, né? Tem todo um processo que ele passa, assim, havia dentro do povo Yanomami assim, uma quantidade muito pequena de xamãs, né? E é muito impressionante que ele, com o sogro, né, conseguem, assim, em algumas décadas, é, proliferar, né, fazer proliferar os xamãs dentro da cultura Yanomami. Quer dizer, então, alguma coisa que estava correndo o risco de uma extinção, né, hoje é uma referência mais sólida entre os Yanomamis do que foi, né, na época da infância e mesmo da juventude, né, é, é, do Copenau, né? É, então, uma outra coisa que eu, então, aproximaria, né, uma outra parte do texto que eu chamei o RSI, né, da natureza e a heresia lacaniana, né? Então, para pensar, né, aquilo que nos resta, né, com a queda do céu, o que que nos resta, né? Então, você sabe que, né, nesse RSI, né, em francês, RSI, a gente tem uma ressonância, né, com heresia, né? Então, por isso que eu chamei essa parte, né, do RSI da natureza e a heresia lacaniana, né? Porque me parece que a heresia lacaniana, ainda que ela possa nos permitir uma certa leitura, como essa que eu proponho fazer, né, da queda do céu, ela nos coloca numa vertente, ao meu ver, diferente, né, também da vertente propriamente Yanomami, né? Não acho que seja propriamente incompatível, mas é diferente, né? Desde o primeiro ensino de Lacan, a natureza é sempre profundamente desnaturalizada, porque para os seres humanos, né, uma vez que o significante toca, né, os seres humanos, a gente perde, né, o acesso direto à natureza. Entretanto, né, é justamente por causa dessa desnaturalização da natureza que os seres humanos, determinados pela linguagem, né, podem ver, né, na própria natureza uma espécie de ordem, né? Assim, diz Lacan, né, no seminário 2, né, Lacan fala: o movimento, né, perfeitamente regular do dia sideral é o que deu, certamente pela primeira vez aos homens, a ocasião de experimentar a estabilidade do mundo em constante transformação que os envolve, né? Começar a estabelecer essa dialética do simbólico e do real, né? Ou bem, né, ver que, como que aparentemente o simbólico, né, vai, como se fosse assim, nascer, né, brotar, né, do real, né? Então, esse real aí, né, que ele está chamando, né, desse movimento regular, né, do dia e da noite, né, que dá a ideia, né, de que então tem uma ordem, né, como que a natureza inicialmente teve, né, dentro desse primeiro Lacan, teve essa
esse alcance aí de poder ser concebido como uma ordem, né? Alguns anos mais tarde, né, num movimento muito decisivo para o seu ensino, Lacan parece ainda insistir nessa mesma via, né? Então, aí já é a minha referência, é o Seminário 11, né, quando Lacan vai dizer, né, que a natureza fornece significantes e esses significantes organizam de maneira inaugural as relações humanas, dão aos homens, né, as estruturas e os modelos, né? Entretanto, Lacan sempre insistiu em sublinhar, né, e como ainda assim, né, a desordem, a não relação nos atinge, né? Uma vez que nós falamos, né, a queda do céu, para retomar o título do livro do Schopenhauer, né, que cai sobre nossas cabeças, né, não se detém jamais, né? Ou seja, a gente nunca sai disso que é o trauma, né? A natureza pôde, então, fornecer a Lacan a ocasião, por ocasião de seu primeiro ensino, algumas referências, né, também para que ele pudesse destacar a importância do imaginário. Por exemplo, né, no texto, no escrito sobre o estágio do espelho, né, a, a, o que Lacan chama, né, da exibição animal, né, e do próprio mimetismo, mostram, né, o fascínio, né, que o mesmo, o semelhante, a imagem, exercem sobre o vivo e, principalmente, sobre os seres humanos. Esse imaginário na natureza não é distante do que Lacan mais tarde chamará de gozo, ou seja, o que também, né, ao invés de ser só o semelhante, a ordem e tal, não anda muito bem, né? Por quê? Porque Lacan vai dizer que essa assunção do ser humano, né, com relação à imagem especular, né, isso é, a realização de sua identificação imaginária, tem um efeito muito diferente, né, do que acontece com os outros animais, porque essa assunção, né, da própria imagem tem um efeito jubilatório, né, sobre os seres humanos, que não vai acontecer de um modo geral entre outros animais. Esse júbilo, né, se acompanha de uma mortificação que nos consagra à civilização, ao mundo que a gente fabrica, porque a identificação imaginária, em sua destinação alienante, segundo a expressão de Lacan, é cheia, né, de correspondências que une, né, estou citando Lacan, o eu, né, a essa estátua, né, onde o homem se projeta como nos fantasmas que o dominam, né, ou no autômato, né, que tem essa relação, né, ambígua, né, com os seres humanos, né. De outra parte, né, a morte imposta na imagem não a morte se impõe, né, na imagem, né, mas não necessariamente de uma forma só em termos né, de uma transformação em estátua, né, porque em algo rígido, né, porque ela nos agita, né, a imagem também nos atrai, né? E por isso que me chama a atenção quanto que o primeiro Lacan vai descobrir com Caillois, né, Roger Caillois, uma face outra do mimetismo, né? Quer dizer, que o mimetismo, Caillois vai mostrar no texto dele sobre o mimetismo, que o mimetismo não tem só uma função, né, de defesa, né, que ao se defender, né, esses animais também se expõem
a outros riscos, né? Então, o Kaiowá usa, né, a expressão, né, que o Lacan retoma, né, dessa obsessão do espaço, né, em seu efeito desrealizante, né? Então, por exemplo, o Kaiowá cita, né, as largatas, né, algumas largatas que se parecem tanto como folhas, né, e com isso elas se livram dos pássaros, né? Mas, ao mesmo tempo, elas não se livram das podas humanas, né? Porque elas parecem folhas e elas vão ser mortas, né? De outro jeito, né? Então, o Kaiowá fala que o mimetismo, né? Que há na natureza, né? Uma espécie de provocação ao canibalismo, né? E que o mimetismo é também uma espécie de masoquismo, né? No seminário 7, né, nós vamos encontrar também Lacan apontar para uma face mais obscura da natureza, né? E é por isso que a grande referência dele passa a ser, né, o Marquês de Sade, né? E a concepção sadiana da natureza, né? Que Thanatos, né? Então vou citar aqui uma passagem do seminário 7, que Thanatos acaba por se liberar pela agressividade motora do sujeito frente ao que o envolve, né, o que envolve esse sujeito. A natureza está aí, mas há alguma coisa que permanece muito ligada ao seu interior. Essa dor do ser é alguma coisa que lhe fala e que se encontra, então, essencialmente em face da natureza, numa outra postura do que essa postura da natureza ser um portador imanente da vida, né? Então, nesse mesmo seminário, né, então, a referência de Lacan à concepção sadiana da natureza como uma destruição criacionista pode ser articulada, né, a essa concepção freudiana da fantasia, né, que Freud apresenta, né, no texto, na conferência Os Caminhos da Formação dos Sintomas, né, que ele compara a fantasia neurótica ao que na cultura a gente chama, né, de reserva natural, né? Então, assim como na reserva natural, né, a gente teria um resto intocado da natureza, né? Na fantasia a gente teria, né, uma reserva natural, segundo Freud, da libido, né? No seminário 18, nós vamos reencontrar a noção lacaniana da natureza como cheia de semblantes, né? É muito importante levar em conta essa articulação natureza-semblante, porque ela leva, né, ela situa num outro nível as observações de Lacan sobre a natureza desnaturalizada. Por exemplo, é o inconsciente ele mesmo que vai problematizar nossas relações com a natureza, né? A natureza não é, segundo Lacan, tão natural, porque nós vivemos nela, né? E a natureza não se impõe para nós, né? Somos nós o que se impõe a ela, né? É um outro modo, né, de saber, né, que a gente vai encontrar na natureza, diferente, né, da natureza, e que esse novo modo de saber, que não é o saber natural, Lacan, né, no seminário 18, vai aproximar, né, do próprio inconsciente, né, um saber que não supõe qualquer harmonia, né? Então, no lugar da natureza, é antes o inconsciente que se impõe a nós, né? Não é a natureza que se impõe a nós, é o inconsciente que se impõe a nós, e isso tem consequências sobre a sexuação dos corpos e sobre as ações humanas na natureza, né? Então, mas vai ser
sobretudo no ultimíssimo Lacan, que a gente vai encontrar uma frase, a meu ver, que mostra muito, que mostra alguma coisa dessa heresia, né, que eu estou chamando aqui lacaniana, né, no que diz respeito à própria natureza, né? Porque Lacan, no Seminário 23, né, tem uma passagem, né, que ele vai dizer o seguinte, que a natureza não é una, né? Que a natureza ele fala também que a natureza, há uma espécie de conflito entre a natureza e a dimensão nodal do sintoma, né? A dimensão do sintoma como nó, né? Por quê? Porque Lacan afirma, nesse seminário, que a natureza tem horror do nó, né? Uma tentativa de elucidar essa frase, né, que a natureza tem horror do nó, seria dizer que, segundo Lacan, a natureza, destacando, né, o encontro dos corpos não humanos de uma mesma espécie, né, dá a crer que a relação sexual existe, né? Todavia, né, para nós, né, essas ligações, essas amarrações sintomáticas, né, ou seja, os nós, não constituem uma reparação, mas muito mais, né, uma suplência à inexistência da relação sexual. Então, se a natureza tem a ver com a relação, né, e há algo dessa natureza, que mesmo não sendo harmônica, né, que o Schopenhauer coloca, né, quer dizer, não é uma natureza harmônica, né, que ele traz, mas ainda é uma natureza, a meu ver, que dentro da concepção indígena estrito sensu, não dá conta propriamente, né, da inexistência da relação sexual, né? Então, essa impossibilidade de naturalidade dos sexos nos seres humanos leva Lacan a sustentar que a natureza não é una, né? É uma expressão dele também no Seminário 23, e que ela é apenas, outra expressão dele, um purpurri de fora de natureza, né? Então, esse purpurri, né, que designa, né, uma, uma espécie, né, de, vamos dizer, amálgama, né, de coisas, né, quer dizer, se fora da natureza, né, o que é, como que a gente poderia conceber isso, né? Então, é aí que me parece, né, que Lacan pode nos ajudar a nos colocar também numa espécie de avant-garde, né, da discussão atual sobre a natureza e mesmo sobre a queda do céu, né? A gente teria uma posição, a meu ver, um pouco diferente, né, da que a gente vai encontrar no Schopenhauer, mas volto a dizer, não completamente incompatível, né? E que também dizer que é diferente não quer dizer que seja uma concepção propriamente só da civilização ou exclusivamente branca, né? A meu ver, para retomar a expressão, né, do Schopenhauer quando ele se refere a nós como sendo os brancos. Então, então eu diria que essa concepção de Lacan, né, ela fundamentalmente ela está não toda em conformidade, né, com os achados que a gente tem hoje em dia dessas discussões sobre a natureza, né? Então, nesse sentido, né, a psicanálise se ateria, né, muito mais ao real, né? A natureza, né, guarda, né, conserva, né,
os seus deuses, né, as suas verdades, as suas leis, né, e o real, né, é aquilo que não tem lei, né, ele é sem lei, ele é o que aparece, sobretudo hoje em dia, como uma desordem, né, e que aparece apenas aos pedaços, né, e é por isso, então, que a gente só pode falar de um purpurri, né, de fora de natureza, né? Então, o real, em sua desordem, né, acaba por devorar a natureza, né, que se torna uma espécie de objeto perdido, né, que permanece ocupando os espíritos, né, as mentes de hoje em dia, né? Mas, longe, né, das posições neoliberais, né, que consideram que nós vamos encontrar sempre soluções, né, para nos haver, né, com o apocalipse, né, no qual a gente se encontra, né, ou mesmo, né, da das soluções, né, que vão simplesmente apostar, né, no Apocalipse como uma saída, né, é aqui que então a gente pôde encontrar, né, e aí foi um achado mesmo do próprio Comitê de Ação, né, o que Lacan vai dizer, né, em 1974, né, numa entrevista, né, à revista Panorama, né, que é uma revista italiana, em que Lacan, então, na década de 70, em que o mundo, né, estava para ser destruído, né, não pelo aquecimento global, etc., mas pela possibilidade da ameaça, né, nuclear se efetivar, né? Então, eles perguntam para Lacan, né, a jornalista pergunta para Lacan o que a psicanálise teria a dizer, né, sobre esse fim do mundo, né? E aí que Lacan encontra, né, um jeito de dizer, né, a meu ver, que carrega uma certa ironia, assim, e mesmo acho que a ironia, por exemplo, que a mim, pelo menos assim, me fez rir um pouco, assim, então acho que há uma certa alegria, né, que nós, lacanianos, ainda insistimos em ter, né, que é diferente daquilo que Lévi-Strauss situou, né, do lado dos indígenas, né, como sendo os tristes trópicos, né? Então, que Lacan então vai dizer que o que vai acontecer, né, se o fim do mundo vier, né, o que ele teria a dizer sobre o fim do mundo, né? E Lacan vai dizer, não vai acontecer nada, né? A resposta dele é essa, não vai acontecer nada. Pela simples razão que o homem não é bom para coisa alguma, né? Ele não é bom sequer para se destruir a si mesmo, né? O real vai sempre tomar a vantagem, né? Vai sempre tirar a vantagem em relação aos humanos, né? E a gente vai acabar, né, como sempre, né, fudidos, né? É como Lacan responde, né, ao jornalista. Então, me parece que nessa resposta, né, de Lacan, que traz aí uma certa ironia, né, assim, a gente encontra, né, uma posição que, a meu ver, é, difere tanto, né, das propostas, né, que hoje se tem para discutir, né, a natureza, né, ou mesmo a destruição da natureza, por exemplo, via Schopenhauer, mas também que me parece diferente de um negacionismo, né, puro e simples, assim, né, porque aponta para uma outra coisa, né, quer dizer, e é por isso então que há alguma coisa
que nos resta, né, em relação a isso, né, que tem a ver com essa ironia, né, e que é o que me permitiu também pensar, né, propor a discussão se, de fato, né, a natureza não se transforma, né, em mais um objeto perdido, né, no zênite da nossa civilização, né? Ele é mais um dos objetos né, que a gente tem aí no nosso zênite, né, junto com os gadgets, etc. Bom, é isso. Obrigado. Gente, agora vamos abrir, né, para algumas observações, algumas participações. Paulo quer falar alguma coisa, Paulo? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa assim, a essa oposição natureza-cultura. Se isso não questiona essa oposição, porque me parece assim que o Jung se toma como natureza, que vem tanto da ideia da física como dotada de lei, etc. E você não pode pensar como uma rede. E você me lembrou também de um trecho, eu não me lembro exatamente, do Lacan, no Seminário da Ética, em que ele fala justamente sobre a questão, né, era a época de uma ameaça de guerra nuclear, e dizendo que isso pode ser a reabsorção de um resto, né? E, e o resto que é assim a marca mesma da civilização. De alguma maneira, como seríamos reabsorvidos o quê? Como restos. Então, com isso, digamos assim, ele nos descentra. Enquanto natureza e cultura, se for pegar por um lado só, estamos na cultura, hoje lá na natureza, né? Isso tem que fazer um jogo com isso aí, me parece. E eu gostei também que você joga com outras oposições. E, por exemplo, a oposição entre coletivo e individual, que está ali no Levi-Strauss, no texto, né? De alguma maneira, o que você falou do Copenau, que a própria história dele põe em jogo, questiona um tanto isso, né? E aí tem várias discussões, o xamã, o psicanalista, e você abriu aí um espaço para questões, eu achei maravilhoso, né? Dá panos para manga, como se diz. Então, obrigado. Foi maravilhoso. Inês? Eu fiquei pensando também um pouco, não sei, na linha do Paulo, não tão sofisticado, mas eu fiquei me perguntando se os indígenas, se os povos originários, a gente não conhece qual é a civilização deles, qual é a cultura deles, né? Então, será que eles têm uma noção? É natureza ou eles chamam natureza para nós, né? Como é que eles chamam o mundo em que eles vivem na floresta? Natureza, eu acho que é dos ocidentais, que fazem essa diferença entre natureza e cultura. Eu fico me perguntando se não Hum, sei, se eles falariam não sei, se ele passa a falar para a gente entender, para falar a linguagem do branco, né? Se eles teriam esse conceito de natureza. Agora, quando você fala que não, que acabam que apaga a relação, o não há relação sexual, eu acho meio impossível. Assim, eu acho que qualquer cultura, desde Levi-Strauss, que fala que todos, né, qualquer grupo humano está na civilização, é, eu acho que talvez não localize como a gente, se sentem, são integrados ao que se chamamos, não é nem natureza, eu sei que, porque a gente andou conversando com uma antropóloga na época que a gente ia fazer o Krenak era convidado da nossa jornada em 2021, e ela estava falando, quer dizer, são muitos, são 150 povos,
são 170 línguas, é uma coisa, ou 170, ou ao contrário, em suma, e cada povo desse tem uma maneira própria de se organizar, que eles ficam lá, os antropólogos, dando tratos à bola, entrando lá dentro, vivendo lá. Tem uns, esse, em que essa Joana Miller, o nome dela, que essa antropóloga trabalhou, que ela ficava lá meses a cada ano, a relação com os animais, o animal era igual, né? Então, era uma outra, é uma outra concepção de mundo, né? Então, para outros, sei lá o que, as árvores, né? Também não é, nem eu acho que eles, eu não sei qual é a concepção deles do que a gente chama de natureza, essa oposição eu acho que é meio do branco, e eu não sei qual é, como mesmo eles vivem lá, que é diferente da concepção que a gente tem de como eles vivem lá, né? Então, eu achei interessante pensar isso, e acho difícil, se é civilização, é claro que não há, né, relação sexual impossível, a proporção é impossível, e a gente tenta tamponar. Isso eu acho que é um universal. Né? Eu acho que a única coisa que a gente pode dizer que é para todo mundo, que é humano, não sei, me parece, mas eu queria te encontrar. Queria te escutar, né? Povos da Floresta, interessante. Vamos ver, então. Eu vou aproveitar para também fazer uma observação eu fiquei pensando um pouco nessa questão duas coisas, né? Da queda do céu, que o Sérgio frisou bem como, né, como Copenau atrás, já houve, né? Já houve uma queda do céu e a floresta é o resultado dessa bagunça que restou, né? Assim, da queda do céu, né? Então, eu achei interessante porque aí já introduz uma certa desordem no que pode ser essa cultura, né? Essa cultura aí eu quero dizer, talvez não haja tanta oposição entre a nossa desidealização da natureza, que desde Freud nós sabemos que não é tão amigável assim, né? E o que os próprios indígenas, a forma como eles abordam isso, né? Porque ela já é vamos dizer assim, um precipitado, um ciclame, uma queda vamos dizer assim, de fracassos do céu, né? Uma coisa assim. Então, achei que isso complica um pouco, sabe? Assim, aí, em relação a essa diferença entre cultura e civilização, eu acho que talvez assim a antropologia trate isso de outra maneira, né? Eu acho que eu sei que tem um artigo da Margaret Mead, que eu acho que é sobre cultura e civilização, que eu não li, que eu gostaria de ler, mas que talvez assim faça essa diferença, né? Do que é cultura para a antropologia e o que é a civilização. Agora, se a gente pensar no Freud, na tradição dos românticos desse momento da cultura europeia, a cultura era uma coisa supervalorizada e a civilização uma coisa mais ligada a enfim, esses avanços tecnológicos, né? A cultura é uma coisa mais preservada, e Freud diz que isso é uma besteira, que é tudo a mesma coisa, né? Nesse sentido. Aí isso, para mim, assim, introduz umas certas nuances assim, nessa questão, assim, né? Por exemplo, né? Eu acho que talvez a gente possa pensar nessa forma dos indígenas Yanomami, pelo menos, né, de conceber essa queda do céu já como muito grosso modo, exagerando muito, mas como uma ausência de relação sexual, né? O céu já caiu e a gente vai cair de novo, né? Se a gente, enfim, do jeito que as coisas vão, ou talvez seja inevitável e tal. Então, acho que não tem tanta harmonia, né? Tanta suposição de harmonia, né? Enfim, é só uma observação.
passar a palavra para a Maria Correia e depois a gente volta para o Sérgio. Maria está sem som. Desculpa, esqueci de desmutar. Boa noite. Talvez sejam duas questões um pouco ingênuas, mas me ocorreu, Sérgio, te pedir para falar um pouco mais, por favor, do quanto a psicanálise, de alguma maneira, marca, né, a sua presença nessa visão que você chama de uma posição um pouco diferente do Schopenhauer, por o real sempre marcar aí essa desordem que acaba por devorar a natureza. É como se a visão, né, dos povos originários, ou a visão do Schopenhauer na Queda do Céu, trouxesse um certo romantismo que a psicanálise, de alguma maneira, fura ao partir dessa premissa da relação sexual não existir, ser impossível. E a outra questão também é quando você diz que a natureza, como mais um objeto elevado ao zênite, a crueldade dessa premissa, porque é a presença do capitalismo devorando tudo e fazendo com que tudo seja elevado ao zênite, e, de alguma maneira, é um problema, né? Uma questão, acho que profunda para a gente. Eu queria que você falasse, se você pudesse, um pouquinho sobre isso. Voltamos ao Sérgio. Bom, obrigado pelas questões. Assim, eu vou retomá-las num certo conjunto, assim, né? Sobre o que foi lembrado, né, assim, dessa oposição natureza-cultura, né? Que, de fato, vamos dizer assim, mesmo em Lévi-Strauss, né, ela já não está presente, né? Por exemplo, há uma outra parte que eu não trouxe para cá, mas que foi também importante para mim, assim, para esses estudos que eu ando fazendo, assim, né, que é a, a própria designação, né, que Lévi-Strauss dá para um dos seus livros, né, que se chama La Pensée Sauvage, né, que foi traduzido, né, como o pensamento selvagem, né, mas que Pensée Sauvage, né, é o nome de uma planta, né, de uma flor em francês, né? E a ideia, né, que o Lévi-Strauss defende nesse livro, né, é mostrar, né, que o pensamento selvagem, né, no sentido aí do pensamento dos indígenas, né, ele é também pensamento, né? Então, ele é pensamento como o que a gente pensa, né? Assim, acho que essa intuição de Lévi-Strauss é o que antropólogos contemporâneos, herdeiros de Lévi-Strauss, como Descola e o próprio Viveiros de Castro, né, para falar da nossa prata da casa, sobretudo daí de vocês do Rio, traz assim, porque tanto Descola quanto o Viveiros de Castro vai mostrar que assim a própria ideia, né, de natureza para os indígenas, né, não é uma ideia de uma natureza, vamos dizer, intocada, né, e afastada, né, de qualquer ação humana ou de qualquer ação cultural, né? Então, por exemplo, no Mais Além da Natureza e Cultura, o Descola vai falar que a floresta, né, e ele cita outros povos indígenas que não os Yanomamis, que foram a referência dele para estudar, mas também lá do norte, né, do Brasil e, né, da Amazônia também latina, né, não brasileira, que ele vai dizer que como que a floresta, por exemplo, é um jardim, né, e de que coisas que existem, né,
na floresta espécies que hoje nós consideramos nativas, né, foram espécies que, na verdade, assim, os indígenas, há séculos atrás, digamos, plantaram, né? Então, ou seja, a floresta não é alguma coisa separada, né, assim, da ação humana, né, assim, agora. Então, eu acho que é isso que a antropologia mais recente, né, mas que eu acho que já está presente em Lévi-Strauss, né, traz, né? Nesse sentido, eu também lembro uma entrevista, né, que acho que foi uma das últimas que o Lévi-Strauss deu para o nosso Bernardo Carvalho aqui, né, escritor paulista, que ele deu, acho que nos anos 80, o início dos anos 90, para a Folha de São Paulo, na época que a Folha de São Paulo produzia boas coisas, e que tem uma hora que o Bernardo Carvalho pergunta para o Lévi-Strauss assim, se ele acha, né, assim, se ele continua achando que alguma coisa tipo relativa aos tristes trópicos, quer dizer, que a natureza dos indígenas é uma natureza que tende a desaparecer, né, num certo sentido, assim, né? Então, por exemplo, quando o Krenak é nomeado, né, para a Academia Brasileira de Letras, quer dizer, isso é uma forma de, sem dúvida, de renovar e de fazer existir a cultura indígena, né? Mas, ao mesmo tempo, não é mais a cultura indígena, né? No sentido como os ancestrais de Copenhague, de Krenak tinham, né, o que seria a cultura indígena, porque até essa cultura indígena não existia nem para eles, né? E o Lévi-Strauss dá uma resposta genial, assim, eu nunca me esqueço, assim, li isso quando eu era bem mais jovem, assim, para o Bernardo Carvalho, que ele fala assim: hoje, quando eu saio em Paris, eu não reconheço mais a minha cidade. Quer dizer, então, tipo assim, eu também estou sujeito, né, a essa mesma destruição. Quer dizer, a Paris que eu vivi, né, e que eu reconheço como Paris, ela não existe mais. Quer dizer, então, é nesse sentido que eu acho que há uma certa ocidentalização, né, do mundo, né, nessa mistura do Ocidente com o Acidente, né, e que é por isso, né, que, de fato, quer dizer, a própria natureza, né, vira também, né, uma espécie de objeto pequeno a. É claro que não exatamente como o drone, por exemplo, ou o Twitter, ou coisas do tipo, mas é também um objeto a. Por isso que eu acho que quando eu citei a minha perspectiva, assim, né, de que eu usei esse termo, né, de apagar, né, que, a meu ver, há uma certa escolha que a psicanálise de orientação lacaniana faz pelo real, né? E que Uhum. não é isso que eu encontro lendo o livro do Schopenhauer, com toda a inventividade que ele tem, inclusive de achar, né, uma solução não capitalista e não completamente, exclusivamente indígena, né, para o seu trauma e para o seu povo e para todos nós, né? Eu acho que não é isso que eu chamei desse apagamento da inexistência da relação sexual, não é dizer que ela não existe, que essa inexistência não está colocada lá, mas eu acho que quem opera com ela, efetivamente, somos nós, os lacanianos. Então, dizer que ela não está lá, ou que ela é apagada entre os Yanomamis, é dizer que ela é apagada para todo mundo que não faz análise. Assim. Ela as pessoas não lidam com isso, né? Essa é a grande diferença que a gente tem com relação né, que a psicanálise de orientação lacaniana tem com relação à neurose, e eu acho que ela também tem com relação aos indígenas, né?
E é nesse aspecto que me chama a atenção a ideia dos tristes trópicos, né, que eu acho uma designação muito boa do Lévi-Strauss, que eu manteria, assim, porque eu acho que o que se encontra, por exemplo, nos Yanomamis, ou quando a gente lê a Queda do Céu, assim, não é exatamente a natureza harmônica, não é isso, né? Nesse sentido, eles têm uma ideia da natureza, desse elemento fora da natureza, né, como diz o Lacan, assim, desse purpurri de fora da natureza, bem antes de nós, bem antes de viver de caça, bem antes do decolar, né? Eles já estão na vanguarda, né, nesse sentido, né, de uma certa concepção da natureza. Agora, o que eu acho que, mesmo eles tendo essa concepção, né, que hoje em dia, mesmo quando se pensa aí na cultura, né, orgânica, de você plantar no meio da floresta e coisas do tipo que a gente vê aí, né, um outro tipo de agricultura, né, nascendo para nós, os brancos, né, mas que já é praticada há muito pelos indígenas, por exemplo. Assim. O que eu acho que faz uma diferença é a relação com uma certa nostalgia, né? Então, não acho que é uma harmonização, mas existe uma nostalgia, existe uma certa tristeza, né? Eu acho que o Schopenhauer ele é um bravo, ele é um guerreiro, assim, você não tem dúvida nenhuma, assim. E ler o livro dele mostra isso, assim. Ele renova alguma coisa para ele, para a cultura dele, para nós, assim, né? Mas eu acho que ele carrega uma certa tristeza, que ele carrega uma certa nostalgia, assim. Eu acho que esse discurso, né, ecológico, antropocênico, etc. e tal, ele carrega uma certa nostalgia, que eu acho que é o que a gente, em termos do efeito, né, da análise lacaniana sobre os corpos, né, não é que nós vamos fazer desaparecer a nostalgia, mas eu acho que a gente dá a ela um outro tratamento, na medida em que a gente enfrenta mais bravamente a inexistência da relação sexual, né? Então, é nesse sentido que... e é por isso que Lacan pode dar uma resposta como essa, né? Quer dizer, que a gente que nada vai acontecer porque nós vamos permanecer fodidos, né? E, num certo sentido, é isso mesmo, quer dizer, pode ser que sim, que o mundo vá acabar, né? Efetivamente. Assim, quem somos nós para dizer que isso não vai acontecer, né? Mas o que é curioso, né, é isso, assim, a gente viveu a década de 70 que o mundo ia acabar com a guerra nuclear, quer dizer, continua sendo uma ameaça, né? Mas é curioso assim, ver como que a ameaça destruidora do mundo ela muda de face, né? Isso é meio um envelope formal do sintoma, né? No nível civilizatório também, assim. E acho que é isso que a psicanálise, eu não acho que é uma perspectiva que funciona em termos né, de uma proposta ecológica, uma proposta de orgânica, de cultura, etc. Longe de mim propor isso, assim, mas eu acho que nos permite uma certa leitura, né, do mundo, né, inclusive, né, disso que aparece como, né, essas novas vozes, né, em relação à própria natureza, assim. Por isso que eu demarcaria aí uma diferença que a gente teria para oferecer em relação a esse debate, assim. Até, né, Sérgio, pela própria orientação pelos dejetos, né? Quer dizer, a gente se vira com isso, né? Nesse sentido, né? Silvia, Elisa quer falar. Pode falar. Oi. Não, eu tô um pouco tentando organizar aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar de uma boa maneira, assim. É mais sobre o ruído que um pouco
me faz pensar sobre a questão indígena comparado com não tanto os ocidentados, mas como os lacanianos. Assim, eu sempre tenho um certo ruído da gente se colocar numa posição. Assim, eu tenho a impressão, quando a gente fala muito da não relação sexual, eu tenho a impressão que isso é uma coisa que a gente vive tão pouco, que a gente tem que repetir muitas vezes para a gente mesmo, né? Assim, eu tenho a impressão que isso não é. Eu acho que isso é difícil para qualquer um, e a gente, às vezes, em alguns momentos, a gente consegue viver ela, né? Assim, né? E eu acho que é difícil, eu tenho dificuldade de pensar isso para pensar em alguém que ocupa um lugar de um xamã. Eu acho que isso não é um. Eu acho mais difícil pensar isso. Esse é um ponto que eu não estou sabendo muito bem falar, é mais um ruído, assim. O outro ponto que é curioso, assim, há pouco tempo atrás, pouquíssimo, assim, eu não li o livro do Schopenhauer, nem sei se falar o nome dele direito, mas eu estou vendo um podcast bem legal, se chama 20 Mil Léguas Submarinas, e que a segunda temporada dele é sobre o Humboldt, né? Porque a gente está falando um pouco sobre relação de natureza e cultura e sobre romantismo. E ele é exatamente essa figura que deu essa visada romântica europeia sobre a Amazônia, né? Assim. E aí é muito interessante que tem um certo momento que justamente ele fala, que eu acho que esse é o ponto central, assim, para mim, que ele fala sobre a floresta como um lugar vazio, né? Ele fala sobre a floresta como não habitada. Ele fala de um jeito que você pode ler tanto nos seus diários, né? Tanto de uma forma. Existe uma certa relação com a natureza, em que a gente não está sob o domínio dela, né? Ou seja, e aí eu ouço os indígenas ali. E numa outra visão é a questão de a natureza é um lugar vazio, né? E eu acho que a gente comprou a visão da a natureza é um lugar vazio, da qual cultura ou a civilização vem a se impor, né? Eu acho que o que eu entendo, o que eu consigo captar dessa visão do viveiro de Castro importante é pensar que aqui, inclusive quando fala sobre a Amazônia como jardim, é porque ali não há essa separação entre natureza e cultura, né? Ou seja, porque o homem está ali transformando a natureza o tempo todo, não existe essa divisão, né? E eu acho que, de certo modo, esse é o sentido de segurar os céus sobre as nossas cabeças, que é você estar o tempo todo cultivando, né? Você não está ali parando. Isso é pensamentos esparsos. Não sei se colaborei, mas, enfim, é só isso mesmo. Alguém mais deseja falar? Alguém mais quer fazer uma contribuição? Tem algumas observações aqui, mas são bastante. Não sei se a gente vai poder dar conta agora, né? Pelo adiantado da hora. Talvez a gente possa, enfim, depois de fazer isso retornar de alguma maneira. Cristina, boa noite. Eu queria falar, mas não consigo achar onde levanta a mão nesse negocinho aqui. Tá. Então, Jairo, pode falar. Aí Eu tô depois do acostumado... Jairo a gente volta para o Sérgio, se o Sérgio quiser Desculpa, fazer alguma gente. Eu tô acostumado observação. com o Meet. Eu não tô conseguindo achar a mãozinha do Zoom. Mas acho que A tinha a Elisa. mãozinha é no chat, é quando Ah, no tá. chat. Eu Aliás, gost... não, estou falando besteira, é nas reações, nas reações. Obrigado, querida. Eu já Mas apertei fala, tudo aqui fala, já. Jairo. Eu fiquei muito contente com tudo, com toda essa experiência que o Sérgio trouxe. Fiquei com vontade de escutá-lo muito mais, porque ele toca em muitos conceitos, né? Eu vi assim que ele abre muitos conceitos. Eu achei que seria fantástico ouvir mais esse desdobramento dos conceitos, mas eu também queria lhe parabenizar por trazer esse pensamento. Não é fácil, é um desafio integrar a questão afropindorâmica, né? Eu gosto muito dessa expressão do Nego Bispo, né?
de pensar a partir desse lugar afro-pindorâmico em relação ao contexto ocidental. É extremamente desafiador porque são espaços extremamente distintos, né? São modos de vida de forma bem distinta, já que o Ocidente, atravessado aí pelo neoliberalismo, tem um modo de existir muito diferente dos povos afro-pindorâmicos e afrodiaspóricos, né? Então, assim, eu fico pensando também que o que o Ocidente denomina natureza, hoje a gente já tem, a partir do pensamento afrodiaspórico, afropindorâmico, outras nomenclaturas, né? Hoje a gente já fala sobre confluência, territorialidade, a gente tem outras questões, embora há uma certa resistência dentro da própria tradição ancestral afrodiaspórica na questão do nome, porque nomear também é, de uma certa forma, ter controle sobre essas coisas, né? Tem uma entrevista do Nego Bispo, quando ele fala assim, pequeno eu aprendi a adestrar bois, mas a gente pedia licença para o boi. A gente falava com ele, boi, você me dá licença? Então, assim, essa relação com a natureza é uma relação bem divergente daquela que já está no pensamento, no cerne do pensamento ocidental, que é o cristianismo, né? Então, quando a gente vai pensar no cerne do pensamento ocidental, pensamento judaico-cristão, a relação com a terra, né? Há uma questão muito forte dentro disso do pensamento afropindorâmico, é que a Terra não nos pertence, nós é que pertencemos à Terra. Então, é uma outra relação, é uma outra dialética, né? com essa questão da Terra. Então, tem uma confluência de modo, de pensamento, que inclusive vai de contramão ao próprio conceito individualista de existir. Então, eu acho que o pensamento afrodiaspórico, afropindorâmico, se aproxima desse conceito que você trouxe de psicanalista enquanto resto. Eu gosto muito dessa fala do Lacan, né? Porque é exatamente aquilo que não consegue ser apreendido. Acho que tem alguma coisa aí que não consegue ser apreendida, e é assim também dentro do pensamento afrodiaspórico, afropindorâmico. A gente tem uma relação com a natureza, a gente tem uma relação com esse espaço de território como um lugar que tem sua sabedoria própria, que tem seu ensinamento próprio, naquilo que o Paulo Freire, né, é desafiado quando chega no lugar rural para ensinar, e eles dizem assim, vocês querem ensinar o que para nós que temos a escola do mundo? Então, acho que essa relação que é desafiadora para o psicanalista, sabe? A psicanálise chegar no lugar acreditando que tem alguma coisa para ofertar e ouvir o contrário disso. Talvez tenhamos é que aprender. Tenhamos é que aprender. Então, acho que era só essa questão que eu queria falar a partir dessa perspectiva afrodiaspórica e afropindorâmica, pensando também a partir desse lugar, não mais como as margens, né, ou a, a periferia, como alguma coisa que está fora, mas como hoje, já dizia o Nego Bispo, é o centro. A margem é o centro, não é mais uma coisa que está fora. Eu acho que a gente tem alguma coisa para, de fato, aprender e apreender com eles. Só isso. Obrigado. E obrigado, viu, Sérgio? Sérgio, retornamos a palavra a você. Você quer Sim, eu gostaria. dizer mais alguma coisa? Uhum. Bom, eu acho que, por exemplo, retomando isso que Jairo falou, não sei também se eu consegui aprender tudo que a Elisa colocou, assim, mas eu ainda demarcaria uma diferença, assim, né? E que eu acho que não é uma diferença que me colocaria numa posição propriamente etnocêntrica, assim, né? Porque, assim, a única referência que eu tenho, né, é a psicanálise. Quer dizer, então, eu leio, eu não li A Queda do Céu só para aprender com o Schopenhauer. Quer dizer, da mesma forma que eu acho que, por mais que a gente aprenda com os nossos pacientes, e que a psicanálise não seria nada
sem Ana O mandar Freud calar a boca, né? É isso, quer dizer, Freud calou a boca, mas ele também interpretou Ana O, né? Quer dizer, ele calou a boca para interpretar, né? Então, é nesse sentido que eu acho que tem alguma coisa, assim, sem dúvida, há uma aprendizagem, é diferente, né? De você assumir uma posição simplesmente de ensino ou de domínio, né? Mesmo pedindo licença, como, né, fazem com os bois, assim, mas eu acho que há alguma coisa que passa por essa interpretação. E é isso que me chamou a atenção, por um outro lado, no livro do Schopenhauer, porque assim, o que é mais interessante no livro dele não é só assim a cosmologia Yanomami que ele faz, quer dizer, as coisas realmente assim, um jeito de pensar muito diferente e que ao mesmo tempo se atualiza numa série de propostas políticas, agropecuárias, etc., que a gente vê hoje em dia se instalar como um outro jeito de lidar, né, conosco, né, com a vida, etc., e que eu sou, vamos dizer, totalmente de acordo, assim, né? Eu acho que o que é muito impressionante, o que eu fiquei muito impressionado no livro dele, é o quanto, por exemplo, quando ele viaja, né, 2 ou 3 vezes, as primeiras viagens dele para a Europa, né, é, o quanto que ele vai ficar completamente perturbado, né? Ele até chega quase que assim a entrar num estado meio quase que adoecido, assim, numa dessas viagens, assim, e que ele sai dessas viagens fazendo a partir da cosmologia dos Yanomamis toda uma leitura sobre o que foi o descobrimento, né? Sobre o que foi, de por que é que as pessoas do velho mundo vieram para cá, né? Então, e ele faz alguma coisa do tipo assim, eles destruíram tudo lá, né? Ele foi lá viu as pedras lá na, na, na Inglaterra, né, as casas de pedra, etc. e tal, assim, ele falou assim, tá vendo? Virou isso aqui, né? O céu caiu aqui também. E depois que o céu caiu aqui, eles foram para lá, né? Foram para lá, destruiu de lá, né? O de lá onde ele estava, né? Assim, então, é nesse sentido que eu acho que ele faz ele reconta, né, a história, a nossa história, né, também de um outro jeito. Assim, por isso que eu acho que não é só mais o mito coletivo e o mito individual, ele também cria um mito individual, né, como eu tentei sublinhar quando ele faz essa expressão, né, comedores de terra, que eu acho ótimo, assim, para designar as mineradoras, né? Então, assim, ou quando ele fala assim que a floresta atual, né, o tucurá, ela é melhor, né? Tem uma hora no livro dele que ele fala assim: é como vocês dissem, né? O projeto é melhor, né? Então, tipo assim, o projeto é mais bem feito, né? Então, ele usa, né, certas expressões que ele aprendeu dos brancos, né, para poder ler alguma coisa, não só da nossa história, mas da própria história dele, né? E acho que, por exemplo, de algum modo, eu penso, né, eu não leio, né, o, o livro dele, né, ou outros, né, de outros indígenas, assim, como um antropólogo, né, nem tenho tanta formação nesse nível para tanto, assim, eu o leio como um psicanalista, né, quer dizer, então, e é nesse sentido que eu acho que tem uma certa diferença, assim, né, que eu não me vejo talvez tão embevecido, né, ou tão encantado, ou aquilo que Lacan diz, né, sobre Antígona, né, que ele fala assim, que é uma figura
fascinante, mas não se deixem fascinar, né? Eu acho que Copenau, os indígenas e tal, eles são fascinantes, mas do nosso lugar, né, como analistas, quer dizer, a gente é um pouco mais vacinado em relação a essa vacinação, o que não nos torna, vamos dizer assim, menos fodidos que eles, menos restos que eles, assim, né? Por isso que eu também gosto da ideia de Lévi-Strauss de se sentir, né, estrangeiro, né, desapropriado, assim, né, na Paris que ele vivia. Quer dizer, então é nesse sentido que eu acho que agora diferente, né, do que a gente tem, assim, não há a leitura da psicanálise não é uma leitura propriamente nostálgica, né? Como eu acho que, em boa medida, também a própria solução do Copenau não é só nostálgica, né? Quer dizer, é por isso que ele quer ensinar a gente como que vê a natureza de uma forma diferente, quer dizer, ele quer mudar o mundo, né? E de algum modo ele já fez por onde produzir essa mudança, né? Mas eu acho que ele acredita, né, em certas coisas, que eu não acho que é uma harmonia, mas, né, num certo passado mítico, etc. e tal, assim, ou mesmo, né, uma outra coisa que eu não explorei aqui, mas que eu tenho vontade de explorar, quer dizer, a própria relação dele com a droga, né, e com a fantasia, né, que eu acho que no nosso caso, assim, é diferente, né? O que não significa, de modo algum, volto a insistir, que a gente não tenha, né, o que aprender com ele, né? Mas eu acho que a mesma forma que a gente tem como aprender, a gente tem o que dizer, né? Então, nesse sentido que a minha leitura ela se encaminha nesse sentido de fazer uma interpretação no sentido psicanalítico do termo. Eu acho muito bom isso, enfim, só uma observação final, muito bom isso que o Sérgio está falando, porque existe um impulso muito forte, eu acho, na nossa formação cultural e na nossa, enfim, na nossa história, né? Como, de recair numa certa idealização, né? do índio, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito antigo. Então, é muito fácil supor que ele está sempre nos dizendo alguma, né, alguma verdade ao qual a gente tem que se curvar e perde um pouco essa dimensão que o Sérgio está apontando, né, de que como qualquer fala humana é interpretável, né, nesse sentido. Né? Eu acho que é isso que Lacan nos ensinou, quer dizer, acho que Lacan também foi, a seu modo, assim, num contexto obviamente completamente diferente, um guerreiro, assim, né? E ele nunca, vamos dizer, abriu mão, assim, né, daquilo que é os seus referenciais, né? Assim, acho também, não peço que Copenau vire psicanalista ou se analise, assim, não tem nenhuma expectativa e nem acho que é essa a minha proposta, entendeu? Assim, mas acho que da mesma forma que ele tem as armas dele para expor, assim, eu também tenho como psicanalista as minhas, assim, Viver de Castro tem como antropólogo as deles, assim, né? Então eu acho que né, o que é interessante é isso. Eu acho mais interessante a gente pensar as tensões, né, do que propriamente essa estratégia de nos convencer, né, ou de nos deixar fascinar, seja de um lado, seja de outro, né? Assim, e acho que, sem dúvida, a psicanálise é uma coisa completamente diferente, assim, né? Mas, a partir do momento que ele quis publicar um livro para que as pessoas soubessem, eu acho que é isso, assim, ele pôs a fala dele na roda, então é interpretável, né? É nesse sentido que me parece que vai, né, a minha leitura e que eu acho que, igual
Cristina falou, assim, é diferente, não é uma posição idealizada ou, né, ou subserviente ou mesmo do tipo companheira, não, eu não me coloco nessa vertente, assim, né? Mas não acho que eu também tomo uma posição propriamente etnocêntrica, mesmo que eu use um discurso que seja, né, um discurso ocidental, um discurso branco, né, um discurso, né, nesse sentido, assim, eu acho que a psicanálise não se presta a esse tipo de classificação, assim, né? Então, é por isso que, da mesma forma como ele nos interpreta, eu acho que a gente pode também, ao nosso modo e com as nossas armas, interpretá-lo. Não só a gente pode, como, a meu ver, a gente deveria fazer isso. Paulo, quer fazer uma observação final, Paulo? Está sem som, Paulo. A queda do céu, né, que é um mito. Agora, o mito é composto pelas suas variantes, né? Nós também temos, inclusive, a variante psicanalítica da queda do céu, não? Eu acho que aí que tem algo interessante, essa ideia de que alguma coisa que foi perdida, né? E como é que vai se lidar com isso, né? É completamente diferente, mas há um ponto aí que chama atenção, né? Enquanto psicanalista, a gente considera que a gente perdeu alguma coisa que nunca teve, né? E aí, o que a gente pode aí ir contra a nostalgia, né? Por exemplo, essa sua fala, Paulo, me fez, me remeteu, né? Eu li há pouco tempo, não agora, mas há mais anos atrás, eu reli, né, O Feiticeiro e Sua Magia. E quando, a primeira vez que eu li esse texto do Lévi-Strauss, eu era estudante de psicologia, nos anos 80, assim, e eu fui relê-lo depois, já como psicanalista, no 2000 e poucos, 2010, por aí. E me chamou a atenção, foi uma coisa que eu não explorei aqui, mas me chamou a atenção uma coisa que eu não tinha percebido quando eu li esse texto pela primeira vez. Porque quando o Lévi-Strauss fala de um dos indígenas que vai se tornar xamã, né, e que se torna xamã, mas que ele sabe, né, que aquilo que ele faz, né, é um embuste, né, que ele, na verdade, ele não extrai nenhum espírito do corpo do indígena doente, ele extrai uma coisa de sangue que ele põe lá e mostra para os outros, né, e tal, como se aquilo fosse, né, o espírito e aquilo tem efeitos reais sobre aquele corpo, né, de cura, assim, né? O que me chamou a atenção nessa leitura é que o próprio Lévi-Strauss usa uma certa hora assim, que o indígena ficou angustiado. Entendeu? Assim, mas é isso que eu acho, assim, tem uma angústia que aparece ali que não é abordada por ele, Lévi-Strauss, como antropólogo, né? Eu acho que é isso que me chamou a atenção também na leitura do Schopenhauer. Quer dizer, eu acho que tem alguma coisa da angústia que o toma, né, desde muito cedo, pela destruição da qual ele, né, e seus familiares, seu povo foi vítima desde muito cedo, assim, e de como que ele tem um tratamento para isso que não é mais só o tratamento Yanomami, né? Porque, inclusive, assim, a própria proliferação que ele consegue dos xamãs se dá pelo tipo de entrada que ele tem, né, entre os brancos, né? Quer dizer, por uma certa desnaturalização dele como Yanomami puro, vamos dizer assim, né? Então, é esse que é o paradoxo, quer dizer, a gente vai saber
mais sobre a cultura indígena com Krenak sendo da Academia Brasileira de Letras, do que se ele ficasse só lá, né, na sua aldeia, dentro de uma certa concepção mais romântica, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ele está na Academia Brasileira de Letras, é uma certa destituição do que é, né, a condição dele como indígena também, né? É esse o paradoxo, que eu acho que é aí que entra alguma coisa do real que me parece que a psicanálise consegue operar com ela e que o discurso propriamente identitário ou dos coletivos, etc., não alcança. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar, não sem antes agradecer muito ao Sérgio, né? Eu acho que foi ótimo, a discussão foi super, super rica, acho que todos nós aprendemos. Obrigada, Sérgio. Obrigado a vocês também, mais uma vez. Obrigado. Até lá. Até a Boa próxima. noite. Até Boa a noite. próxima. Obrigada.